Olá, estamos mais uma sexta-feira de gratidão. Eu tenho um recado para você. Nas últimas 2 sextas-feiras nós não vamos ter gratidão, mas estaremos imersos em um projeto de 10 dias de oração. Logo mais vocês terão informações a respeito, tudo bem? Hoje iremos meditar em Salmo 55, verso 22, que nos diz assim: Lance os seus cuidados sobre o Senhor, Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Esse começo me lembra muito Mateus capítulo 11, versos 28 ao 30. Vinde a mim, ou venham a mim, algumas versões, todos os que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre si o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e achareis descanso. O Senhor está chamando você para lançar essas suas preocupações nele e em troca você receberá paz para passar por toda essa situação perseverante, com paciência, porque o Senhor é fiel, meus queridos. Em todo momento, nós precisamos confiar em Deus. E também não carregarmos esses fardos sozinhos. E de fato entregar, que tem umas pessoas que entregam a situação a Deus em oração, mas continuam falando a respeito da mesma situação como se Deus esquecesse. Ele não esquece e Ele sabe o momento certo de agir. Apenas espere nele. Ele tem cuidado de você. Por isso que diz, lança os seus cuidados sobre o Senhor. O cuidado de Deus, dos mínimos detalhes da sua vida, da sua história. Ele se importa com você, com cada detalhe, com cada situação do dia a dia. Falo dia a dia para que você estreite mais a sua relação com o Senhor. Muito mais, e sim, Ele pode fazer milagres, feitos extraordinários, o impossível. Mas Ele quer estar com você no simples do dia a dia. Você vai para comprar alguma coisa na rua, você vai para um supermercado, enfim, vai fazer suas atividades, que aos seus olhos é tão comum, mas com Deus, meus queridos, falo por experiência própria. Não é um dia comum, é um dia extraordinário e especial. Ele nos sustenta. O sustento de Deus. A maneira como Deus tem te sustentado, a maneira como Ele tem conduzido a sua jornada de vida, a maneira como Ele tem te abençoado. Você percebe que nós precisamos ter um coração agradecido? Por quê? Porque começa a ter essas questões da murmuração, de Deus ter esquecido, que o Senhor não vai agir. Meus queridos, Ele não age no tempo que queremos. A menos que seja uma coisa para aquele momento. E se não for? Você vai começar a confiar e não a reclamar. E esperar no Senhor. E se aquieta. Que Ele sabe o momento certo de agir. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Será? Nós somos abalados por muitas situações. Mas mesmo assim, mesmo que venham as provações, mesmo que venham as dificuldades, mesmo que sejamos abalados, você percebe a maneira como o salmista começou? Lance os seus cuidados sobre o Senhor, Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Por que você não vai ser abalado mesmo
diante de uma situação difícil? Porque quem está cuidando de você? Quem é que está sustentando você? É o Senhor. Por isso que é importante nós entendermos bem o verso. Para ele afirmar, finalizar esse verso dessa forma, que o justo jamais será abalado, é porque tem uma prévia confiança no Senhor. Tem um relacionamento, tem um olhar de fé para muito além das circunstâncias que estejamos passando. Eu gosto também de falar de Romanos capítulo 5. Ele fala a respeito das tribulações numa sequência interessante. Você é atribulado, você tem experiência, e dessa experiência você persevera, e para só depois você ter esperança. Mas na tribulação as pessoas desistem de orar, não querem saber mais de Deus. Deus as esqueceu. Por que eu persevero? É fé. E eu digo mais, você tem um relacionamento com o Senhor já bem consolidado. Porque nas tribulações é de alguma forma como está a nossa fé. Se vamos ser abalados, se vamos ser fortalecidos, se vamos perseverar, se vamos crer ou se vamos retroceder. E como diz no hino da minha igreja, atrás não volto nunca mais. Atrás do mundo, Jesus à frente. Jesus é o nosso guia. Não retroceda. Vá adiante. Persevere. Apesar das dificuldades. E o nosso Jesus, ele não disse que seria fácil, mas disse que estaria conosco. João capítulo 16, o verso 33, ele disse que deixaria a paz dele. Eu ouvi de uma pregação, o entusiasmo da pregadora dizendo assim, é a paz do próprio Deus. Você já meditou nisso? Por isso que é uma paz, como Filipenses 4, verso 7, é uma paz que excede todo o entendimento. E esse verso de João 16, 33 continua, que neste mundo nós seríamos atribulados. Mas mesmo assim, nós teremos que ter bom ânimo porque Jesus venceu. Então a vitória está em Jesus Cristo. E com Ele, como em Mateus capítulo 28, verso 20, diz que Ele vai estar conosco até o fim, é com Ele, meus queridos. É com Ele, segurando na sua mão direita vitoriosa, conforme meu verso favorito que eu vou recitar para vocês. Isaías 41, verso 10 diz, não temas, não te espante, não te assombres, é porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te sustento com a minha mão direita vitoriosa. Amém? Vamos orar? Santo, 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 precioso Deus, majestoso Pai, continue conduzindo, direcionando as nossas vidas conforme a tua boa e perfeita vontade. Nos ajude a confiarmos mais em Ti, a esperarmos em Ti e crermos mais no Senhor, apesar das circunstâncias desafiadoras, há muito mais por vir. A palavra do Senhor diz que nem olhos viram, nem passa pela mente humana o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam e que são chamados segundo um propósito. Propósito estes para te glorificar, Senhor Deus, porque a nossa vida precisa te glorificar. Tudo que passamos é para honrar e glorificar o Senhor. Continue direcionando os nossos passos até a eternidade. Senhor, segura a nossa mão, nos segure no colo e que sejamos perseverantes até o fim. Porque o Senhor já está bem perto de voltar. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Em nome de Jesus, amém. Maranata, povo de Deus, o Senhor logo vem, como eu aprendi no culto da mata.
e nós subiremos com o nosso Deus, se tivermos a ocasião, vivos para ver esse glorioso evento. Que Deus abençoe você e até o próximo Gratidão. E sim, vai ter um projeto de oração, não se esqueçam, logo mais vocês terão detalhes.